Olá, divas lindas! Ó, Pacheco já na área. Vou apertar aqui. Vamos falar da figura varão. Gente, que legal. Ei, Andréa! Oi! Tudo bem? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Tô bem. E você, tá com o pão de queijo aí do lado? Eu vejo Não vocês. tô, não tô. Não tá hoje, eu lembro do pão de queijo. Não tem como, um bom Eu tô aqui mineiro tem que apertadinho falar, no home office né? improvisado. Tá no office improvisado aí. É, Tá difícil achar pão de queijo nessa quarentena? imagina, não tem jeito. Essa não Essa tem jeito. quarentena vai passar sem. Muito bom. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a Oh, eu gente. fico feliz de estar com você. Fico muito Ai, feliz é um de, prazer, de, um de ter prazer. recebido o convite. Que legal, que legal. Estamos ansiosas, todas, rolou um alvoroço todo. Nossa, vamos falar dos homens, vamos falar do varão, porque você está fazendo uma sequência incrível, né, doutor? Tá lá fazendo uma sequência incrível dos arquétipos, tá me inspirando, inclusive, para fazer os arquétipos femininos, né? Oh, que bela ideia! Porque são as referências, né? Sim, As perfeito. referências que faltam na mente dessa geração, né? Sim, é verdade. Eu mesmo falo por mim, assim, as referências que eu tinha na minha infância, na minha adolescência, tudo, né? Era a Xuxa, a Angélica, né? Aí Sim. depois é o El Chan, essas coisas, né? Então é complicado, né? Até tinha os contos de fadas salvaram um pouco, né? Cinderela, a Branca Sim. de Neve, graças a Deus teve elas aí. Mas assim, é muito vazio, né? A mente hoje da nossa geração tá muito vazia de referências, né, doutor? Exatamente. A gente perdeu referência, na verdade, em todos os âmbitos, né, André? Uhum, uhum. Acho que se a gente pensa que a gente perdeu referência do que é efetivamente aquilo que é capaz de satisfazer o coração da gente. Uhum, A gente está uhum. falando das coisas mais altas, e Sim, daí a gente tem uma ideia muito clara de como, né, desabou foi tudo, né? sim, Porque sim. se você não sabe mais para onde você olha, você não tem referência do básico, né? Uhum, Daquilo para o uhum. que efetivamente pode até orientar o teu olhar, né? Então, quando a Exato, gente para onde sabe do você masculino e do olha, né? feminino, então, putz, aí a coisa ficou feia demais, né? A gente não tem referência nenhuma do masculino e do feminino. E você tocou num ponto interessante, porque para tudo, querendo ou não, por a mulher ser um ser mais complexo mesmo, então a vida dela, o mundo dela recruta uma complexidade maior do que a do homem, né? A figura do varão, ela tá dada na história, é histórico-social, né? A figura do varão é o homem tal qual o ser humano, né? O nome homem ser humano, que implica homem e mulher. A figura do homem é explícita já neste homem como ser humano, né? Já a Sim, mulher é um mundo particular dentro do mundo do homem, né? Então, tanto que é o mistério da mulher, que o homem não vê, né? Ele é, fala, não, esse mundo é dela, eu não vou me intrometer, não faço ideia do que é isso, né? E a gente está inserida nos dois mundos. perfeito. Então, é mais complexo para nós mesmo, né? Então, assim, você falou uma coisa fundamental, encontrar as referências, principalmente desse mundo da mulher, a mulher inserida no mundo do homem e a mulher inserida em seu próprio mundo é um negócio que para a mulher ela nem tem noção disso, na verdade, né? Ela nem tem noção disso, que ela precisa buscar referência desses dois mundos e articular os dois, não negar nenhum nem outro, que foi o que o feminismo fez. O feminismo negou o mundo Isso, feminino, né? exato, exato. Negou este mundo e quis ficar só no mundo do homem, né? Então, assim, a gente precisa articular os dois mundos, não negar nenhum, né? Não é necessário negar. Acho super, super importante, mas vamos falar aí da figura dos varões aí. De todas as Vamos séries lá. que você fez, conta pra gente aí um pouquinho de um resumo. O que você pode dizer até hoje dessas séries que você fez desde Abraão? Você pode falar um pouquinho de cada um pra gente?
Posso falar? Vamos tentar. Acho que Tá. foram 6 até agora, foram poucas. Aham, aham. 7, contando com a live que eu fiz com o Luiz Henrique, Ah, Seja Homem, Moleque, né? Que é uma live que foi meio que a estreia, o lançamento dessa série. legal, legal. Enfim, até agora eu tratei aí de alguns personagens bíblicos, né? Adão, Abraão, Jacó, Isaac, Jacó. Depois eu Uhum. falei de Pedro de Craon, que é um personagem, na verdade, da literatura, do teatro, e falei de 2 deuses da mitologia grega, Zeus e, recentemente, agora, nessa terça-feira, eu falei de Poseidon, Poseidon, né? Poseidon, Poseidon. né? Uhum. E, assim, o que eu tenho, né, tentado levantar sempre Ah, é o elemento que há, né, quer dizer, nesses personagens que orienta, né, quer dizer, que uhum. orienta o olhar da gente, né, o olhar Sim. do masculino. Uhum. E que, no fim das contas, acho que serve muito também, no fim das contas, como que tem muita mulher, né, assistindo as lives do Ser Homens, que não deixa de ser uma Sim. bela contribuição, né? Mesmo por Opa, oposição, né? E com como isso que você acabou certeza. de dizer, né? Quer dizer, a mulher precisa se inserir dentro desse Dos universo, dois mundos. entender como ele funciona, né? Sim, sim. E aí, assim, de cada um deles, eu sempre trago algo de luz e algo de sombra, né? O arquétipo Aham, tem isso, né? Todo tem. símbolo, ele tem verso e reverso, né? Aham, Então, sempre aham. procuro mostrar uma coisa e outra, né? Sim. E aí tem de tudo, né? Por exemplo, Adão tem esse aspecto que é muito interessante, né? No arquétipo de Adão, que foi lá Ah, o primeiro de todos, né? Que é justamente o fato de que em Adão há uma concepção de si, né? Inicial, e de todo o seu valor e da sua capacidade de gerar, que é uhum, necessariamente vinculada à relação com o mistério de Deus, né? Quer dizer, sem essa relação com o mistério de Deus, eu não gero. Né? Quer dizer, eu não uhum, consigo uhum. ser pai a não ser que eu me experimente a mim mesmo como um criado. Né? Quer dizer, me perceba e me experimente na relação com isso. Né? Então, o homem é assim, né? Quer dizer, É um símbolo de servo, né? Ele tem que ser um exemplo de servo, né? exatamente, exatamente. Eu serei tanto mais e melhor homem quanto mais eu tiver a clareza de que eu dependo, né? Quer dizer, de que eu Uhum. tenho uma servidão, né, original, que me Sim. garante até mesmo a minha paternidade, me garante a minha Uhum. virilidade. Né? Uhum. E tem o aspecto de sombra em Adão também, né? Quer dizer, o Uhum. aspecto justamente aquela dinâmica meio covarde, né? Quer dizer, de Uhum. cometer o erro e Pôr a culpa nela. imputar o erro a ela e a Deus, né? A Aham. mulher que você me deu, né? Me É. fez. Ou seja, né? Essa coisa meio que é terrível, né? E a gente faz isso muitas vezes, né? O homem que não assume por conta de um certo machismo, que é o reverso da moeda do feminismo, quer dizer, o machismo entendido aqui como uma coisa do mesmo dizer, de uma posição violenta e que aparece de diversas formas, né? Uhum. Aparece justamente como eu tenho razão e tenho que ter razão, custe o que custar, né? É, Então, e vem da insegurança, e né? vem da Vem insegurança, totalmente é da fruto insegurança. total da Então, o insegurança. homem ele precisa se sentir poderoso, então ele vai pela tirania, que é o que ele tem, né? A Exato, mulher, ela se sente segura tentando controlar, como Eva fez, né? Ter o controle de tudo. exato. É ao Exato. lado obscuro dos dois, muito legal. Sempre se a gente vê o arquétipo dessa forma, é muito bacana porque a gente aprende movimentos que a gente precisa fazer no sentido positivo para caminhar, evidentemente. Né? Eu preciso olhar Uhum. para isso aqui, esse símbolo né, me indica algo que eu posso me tornar, mas também Sim. me ajuda a reconhecer movimentos também, né? Quer dizer, de queda em Interiores. mim e que eu Uhum, preciso uhum. corrigir também, né? Que eu preciso Exato. evitar. E essa é a riqueza da literatura, das referências, né? Das pessoas Exatamente. entenderem, porque acho que às vezes para as pessoas fica muito abstrato, mas para que eu preciso ler literatura, né? Acho que as pessoas não conseguem fazer uma ligação da importância disso real, né? E isso é um exemplo claro que você está dando agora. Você consegue, através da literatura, viver vidas, mundos que você nunca viveria,
Uhum. Mas que, querendo ou não, em cada história tem alguma referência, conversa com alguns eu seu, Sim. né? Comunica com algum eu seu, então você não se sente um estranho no mundo, é só eu sinto egoísmo, ou só eu sinto soberba, ou só eu, né? Porque tem esse caráter muito da geração de hoje de solidão, né? Então só eu sou especial, até nos meus medos, até quando eu sinto dó de mim mesma, eu sou especial. Tem um elemento egoísmo, soberba até para baixo, né? Eu que sofro mais. Ninguém sofre como eu, né? Então tem esse ponto que a literatura te mostra que os sofrimentos humanos, desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, é assim. É assim, exato. Independente, né, do enredo, né, de cada Exato. pessoa, né, da história, é assim. Então a literatura traz essa importância. Você fala, puxa, ela passou pelo que eu passei, nossa, ela sente o que eu sinto, ele pensa o que eu penso, ele caiu naquilo que eu vou cair. Então, assim, o que ele fez? Aí começa, né, nossa, o que ele fez para não cair? Então você começa a saber o que fazer, né? Eu acho que é importante a gente fazer esse parênteses para as pessoas entenderem a importância da literatura, não ficar uma coisa distante, né? Na cabeça deles, abstrata, tipo, porque eles pensam assim, a literatura, se eu ler, eu vou ter conhecimento, mas, né, não é isso, não é pelo Não, é conhecimento, tem exatamente nada a isso, ver, exatamente. né? É E interessante, aí, desculpa, vou até aproveitar o seu parênteses, porque eu estava falando disso agora, eu estava atendendo até agora, né? E hoje de manhã, muito engraçado, porque os meus clientes todos da manhã hoje trouxeram temas muito semelhantes e todos vinculados a isso aí que você acabou de falar, e que eu acho que é importante a gente se dar conta de uma coisa, né? Porque as pessoas, elas normalmente vinculam, Andréia, o conhecimento, por exemplo, né, dos mitos, o conhecimento da literatura, o saber dos personagens da Bíblia, o conhecer a Bíblia, né, como sendo uma cultura erudita, né? Como sendo algo que me traz uma certa erudição, né? Me traz uma certa magistralidade na relação com as coisas. Mas veja, não é isso o que interessa, né? Dizer, o conhecimento, ou ele nos inscreve mais e melhor na realidade, e inscrever mais e melhor na realidade significa entender aquilo que de fato eu sou, ou ele é, na verdade, um subterfúgio para nos manter presos nas mentiras que a gente continua criando para a gente. E aí a gente vai começar a vomitar um monte de versículos bíblicos, a vomitar um monte de cultura erudita, a vomitar para poder a ser justificar os moralista, nossos né? erros. Exato, para ser moralista, para ser o dono da razão, né? E é interessante a gente se dar conta disso, né? Ver o arquétipo na perspectiva da luz e da sombra é interessante porque justamente coloca a gente inevitavelmente diante da necessidade da gente corrigir os nossos limites. Quer dizer, tem limites que eu preciso corrigi-los. Isso é Seja bom. porque eu estou limitado, e eu repito algo que eu vejo no arquétipo limitado, mas que ele vence, seja porque eu percebo em mim, né? Desculpa, percebo no arquétipo algo que eu digo assim, meu Deus, esse tipo de virilidade, esse tipo de masculinidade eu ainda não consegui adquirir. Eu preciso desse negócio, né? Porque senão eu vou virar uma florzinha, como você colocou lá, né? Ou eu vou virar um inseguro de um machão, né? Dizer que é violento, que no fim das contas não é homem de jeito nenhum, porque masculinidade não tem nada de uma coisa ou de outra, né? Ela é luz e sombra, luz e sombra, né? Isso é muito legal. E aí de Adão você colocou bem os dois lados de Adão, né? Porque ele foi a imagem do homem que domina o cosmos, né? Que dá nome aos bichos, que faz tudo, né? Sim. Que é forte, né? Que atinge, né? Provavelmente ele era muito bonito, né? E robusto, né? E dominava todo o cosmos ali e diante de uma mulher, isso é muito interessante, né? Que quando vem a mulher, eu imagino a cara dele, tipo, né? Assim, de repente tudo relaxa, meu Deus, o que é isso? Né? E é a pretensão máxima da mulher, que é a beleza, né? Ser bela, assim como a pretensão máxima do homem é ser forte. E, ao mesmo tempo que ele relaxa, quando vê a mulher, ele levanta o peito, estufa, né? Que nem uma pomba, eu sou forte, mostrando o que ele tem para oferecer para ela, né? Isso é muito interessante. Essa conversa inicial que sempre acontece já diz muito sobre o que é ser varão e o que é ser mulher, né? O que um espera do outro também. Isso é muito legal. Exato. E aí, em compensação, naquele momento que ela faz aquela besteira,
mostra a queda dos dois, né? Então, assim, Sim. ela quer controlar o mundo, e é a mulher hoje controladora, que ela quer mandar no homem, controlar tudo, controlar o que ele faz, o que ele pensa, para onde ele vai, o que ele come, quer controlar tudo, né? O quem ele curte, porque hoje é Instagram, o mundo real parece que é o mundo virtual, né? Nossa, mas ele não curte minha foto, ele não me posta, ou ele curtiu a fulana. É um negócio assim, é uma preocupação com isso, como se isso fosse a vida real da pessoa, né? É uma coisa doida isso, mas é um controle assim louco. Em contrapartida, o homem é o covarde, né? É aquele que culpa ela, é aquele que se esconde por trás dela, né? Que se esconde até na questão do financeiro, que hoje, né? Hoje, trazendo a figura do varão do passado, que era a figura robusta, que sabia dominar armas para guerrear bem, é o homem na economia, né? A gente Sim. pode comparar com o homem na economia hoje. Então, ele vê toda essa potência dele na economia, né? Ele fazendo e acontecendo no trabalho. E até isso, esse homem covarde se deixa a mulher fazer para ele, né? Essa mulher que é controladora. Aí começa um ciclo vicioso, né? Do lado negativo, né? Que não é novo, né? Que não é novo, exato, que sempre existiu, esse é o ponto, né? As pessoas ficam com Que não é mania, novo. essa coisa de essa redução, parece, da realidade, né, da história, parece que reduziu a história ao que é hoje, ao feminismo para Exatamente. cá, né? O feminismo Exatamente. fez as pessoas acreditarem que a história, desde que o mundo é mundo, era daquele jeito que foi bem curtado lá no renascentismo, Sim, né? sim, Então, perdeu-se toda a dimensão do tamanho do mundo, né? exatamente. Não, essa perda do senso de proporção tem muito que ver com uma incapacidade, com um encurtamento mesmo de consciência, né? Uhum. A gente, e por isso, de novo, acho que o teu parênteses anterior é importante de fato, né? E eu acho que iniciativas como essa, né, dos arquétipos da masculinidade e dos arquétipos da feminilidade, são iniciativas que fazem exatamente isso, né? Ampliam o horizonte da gente para a gente começar a perceber as coisas, né? Para além desse pequenininho, desse restrito, né? Dizer, Uhum, que uhum. esses padrões de pensamento da mentalidade dominante enfiaram na gente, né? A gente meio que estandardizou para a gente a ideia de que o que é o homem e o que é a mulher é isso que a mentalidade dominante hoje define. E Exato. aí a gente não consegue olhar para mais longe, né? E quando a gente não olha para mais longe, o que acontece é exatamente o início da nossa conversa. A gente perde referência. E, Sim, André, sem não dá referência, pra fazer nada. normalmente, e olha que coisa maluca, porque esse encurtamento de horizonte, Uhum, ele é uma operação, é pensado para ser assim. É uma uhum. operação de desenraizamento mesmo. É tirar Sim, todas as nossas raízes, é arrancar sim. tudo. Arrancar As toda a pessoas estrutura. sentem as pessoas sentem vergonha de falar de personagens da Bíblia. É muito engraçado. Quer dizer, eu É. noto esse movimento. Nas Uhum. lives em que eu falo de personagens bíblicos, as reações são umas. Nas lives em que eu falo de personagens míticos, as reações são completamente outras. É Tipo, muito esse pode interessante. falar, né? Isso eu Disso posso se pode assumir. falar. Falar da Aham, Bíblia não aham. se pode, né? Não se Não, pode. não é feio, Mas o que é que é? passado, né? É uma operação mesmo de desenraizamento. Quer dizer, quando a gente está Uhum, desenraizado, a gente vai se apegar, quer dizer, na figura de vitrine do uhum, primeiro que aparece. E aí, o uhum. que o homem vai virar? O homem vai virar um metrosexual, né? O homem vai É. virar o cara lá, sei lá, aquele jogador de futebol português lá, esqueci o nome dele. Ah, o que casou com a. É Eu que é esqueci o nome um desse personagem. metrosexual elevado à enésima Sim. potência, né? Sim, 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 sim. A gente É. vai usando como padrões de referência esse camarada. Desculpa a referência à diva, né? Mas Uhum. é aquilo que é o divo, né? O Renascimento Sim, criou a imagem do sim, divo, né? sim, O sim, divo é sim, uma figura meio difícil, porque o sim, divo, sim. na verdade, é alguém que se eleva à posição de uma certa divindade, né? Então eu Exato, perco aquela exato, referência do infinito e exato, coloco a exato. referência numa coisa limitada, Da pessoa, pequenininha, né? que No não vai humanismo. ter Uhum, luz e sombra. Porque não uhum, tem luz e sombra, por quê? Porque ele é uma capa, uhum. porque ele é uma vitrine. Quer dizer, Entendi. ele é só uma coisinha, é uma coisinha fabricada. Uhum, uhum. Adão não é uma coisa fabricada.
Uhum. Um personagem literário, por mais que seja ficcional, não é uma coisa fabricada, porque, como você muito bem disse, ele fala de uma das possibilidades da pessoa humana. Aquele metrosexual que é uma vitrine, ele não fala de nada, ele é vazio, ele é absolutamente vazio. Ele não diz nada para mim, além de me vender shampoo, que para mim não serve nada. Mas, além de vender para mim, é isso que ele faz, ele vende desodorante, é isso que ele Sim, sim, faz. Ele sim. não fala para mim do homem, ele Do fala para mim de homem. desodorante, caramba. Ele não fala Nossa, para mim perfeito. daquilo que eu sou como Uhum, estrutura. Ele fala uhum. de um shampoo. E, inclusive, a ideia é arrancar essa estrutura. Inclusive, Exato, a estrutura humana, né? Porque hoje, assim, exato. qual que é a referência do ser homem e ser mulher? Nenhuma. Se você parar para pensar, você é ideologia. Você pode ser o que você Ideologia. quiser. Exato. Na verdade, não tem referência. Tiramos a referência, agora você está livre para ser o que você quiser. As pessoas não têm onde se ater, nem homem nem Exato. mulher não tem onde se ater, se sentem inseguros e começam as crises, né? Que lotam os consultórios, né? As É, crises psicológicas, crises existenciais. Não é crise de ser, na verdade. Eu acho que vai para além do existencial, né? exatamente. Porque uma Exatamente. crise biográfica, existencial, todo mundo tem em algum momento, Todo né? Quem mundo eu vou tem. ser? Quem eu vou ser? Para onde eu vou? Né? E todo mundo tem que ter essas perguntas. Acontece que as pessoas hoje não chegam nem a essas perguntas mais, Não. porque arrancaram algo antes disso, que é a estrutura dela, as instalações humanas, assim, estrutura. Ser homem e ser mulher é uma estrutura, né? A sua altura é uma estrutura. É, Aonde você nasceu é uma estrutura. A sua exato. língua que você nasceu é uma estrutura. Que, cara, querendo ou não, meu, isso não vai mudar. Não E vai. estão querendo fazer as pessoas acreditarem que ela pode mudar qualquer coisa. Aí Exato. fica a pessoa sonhando pelos cantos, uma pessoinha, como sempre diz Ítalo esse exemplo, uma pessoa de 1,50 sonhando que vai ser jogador de basquete, né? Vai viver Exato. uma vida frustrada, porque não vai Exato. crescer, né? Exato. Então, isso é muito triste. Eu acho que esse é um tempo, porque isso sempre houve, né? A tentativa de arrancar a família, né? Que é a estrutura máxima, né? Que é a lei máxima aí que dirige os corações humanos, que dirige um humano a ser humano, né? A tentativa de arrancar a satânica é desde, né? Lá, desde Adão e Eva, né? Desde que o mundo é mundo, na verdade, já Exato. começou a maquiavelicar isso. Então, mas como está agora, eu acho que está no pior momento, porque está disfarçado, como Sim. nunca. Sim. Disfarçado de liberdade, disfarçado de Sim. Exato. plenitude, Exato. né? É muito perigoso. É muito Essa é a perigoso. grande. Isso que é diabólico, Andréia. É. Porque faz a gente acreditar que é livre. Ah, Exato. eu posso ser Uhum. a Fro que eu quero ser, né? Uhum, Posso uhum, ser, por que não posso, né? Porque uhum, o que que leva, né? uhum, Por que que eu tenho que obedecer a um padrão, né? Me uhum, desculpa, não se trata de obedecer a um padrão, e sequer um padrão imposto culturalmente, como insistem os desgraçados, me desculpa, né? Dizer que uhum, vomitam uhum. essas baboseiras de Sim, ideologia de sim. gênero. Quer dizer, não se trata de um padrão culturalmente imposto, né? Quer dizer, como se Uhum. alguém tivesse maquinado dentro de casa, no escritório, numa torre de marfim, É. quer dizer, um Uhum, padrão masculino e feminino. Não, desculpa, como você muito bem diz, é uma realidade estrutural. Você olha para é. isso e você vê. Eu tenho aqui em Uhum, casa, né, dois meninos e uma menina, né? uhum. É muito surpreendente, André. É negar muito a realidade, não olhar para minha pequena e não ver ali, A uma diferença. menina, Uhum, moleque, ela é muito moleca, minha filha é uhum, muito uhum. moleque, né? Sim, sim. A minha esposa brinca, né? Ela não tem nada de delicadeza, mas Uhum, uhum. ela é Mas é menina do mesmo menina. jeito. É uma coisa E aí você impressionante. levantou um ponto super interessante, porque as pessoas acham que ser feminina é não trabalhar, é cozinhar. Gente, não tem nada a Não ver. tem nada a ver, não tem nada a ver. Você pode fazer o que você quiser. É só fazer como uma mulher, né? Exato. Acontece que a pessoa hoje ela é levada, é engodada a invejar e admirar o homem. Então ela tenta, para ser aceita lá no mundo corporativo, eu tenho que parecer com o homem. Então É, ela esconde o seu ser, só que fica esquisito, fica uma coisa, não é porque não é nem homem nem mulher, porque ela exato. tenta esconder algo que é nela, que está Sim, nela. Ela tenta esconder algo que está nela, então ela acaba atuando como uma coisa, um sim. objeto e tal, e ela vai ser tratada como um objeto, que Exato. é isso que ela está pedindo.
Isso é muito fantástico. Você fala assim, não tem. Você falou um ponto interessante também. Você olha para sua filha, por mais que ela seja moleca, não tem como não ver uma menina. Não tem como. Você percebe nela que é uma menina. E olha que interessante, você percebe isso no seu próprio ser, não só no seu olhar. Mas o Exato. seu ser, quando está diante de uma menina, o seu ser se altera, se Exato. comporta de jeito diferente, né? É Sim. impressionante. Você olha para um homem, você cria uma postura, um posicionamento, você sente assim, olha para uma mulher, é outro. Por Exato. pior, por mais que ela esteja falando palavrão, sendo grossa, seja lá o que for que a mulher Carlão, que a gente chama aqui, esteja fazendo no mundo, quando você olhar para ela, você vai se organizar, né? Aquilo que a gente falou do peito de pombo, você vai se organizar diante de uma mulher, né? Exato. Isso prova que é uma coisa empírica, é natural, não tem nada a ver com o social, ninguém impôs isso, né? Você falou muito bem, eu falo, isso também não foi alguém que sentou e falou, olha, agora vai ser assim, né? E aí um machista sentou e falou, agora a mulher vai fazer isso, isso, isso. Então, gente, nunca É existiu muito isso, né? engraçado. Isso é uma loucura. É engraçado, sabe, porque se a gente percebe, né? Quer dizer, algo dos discursos feminista, machista, ou mesmo dessa ideologia de gênero, né? Quer dizer, vem, né, com a cara de que, olha, é preciso que a gente não seja violento, né? Que a gente não agrida as pessoas, o diferente. Mas ninguém se dá conta, ou pelo menos, né, poucas pessoas se dão conta, do quanto, por trás desse discurso, há uma violência terrível e eu Nossa. diria que é a pior de todas as violências, porque violenta a realidade, Sim. impõe a realidade, coloca, né? A gente diz em ciência, né? Usa-se uma expressão em ciência que é a expressão leito de Procusto, né? Em referência a um personagem mítico, né? Que vivia na beira da estrada e assaltava as pessoas na beira da estrada, e ele tinha uma cama de ferro do tamanho exato dele, né? Do Procusto. E ele assaltava e violentava as pessoas, como? Né? Deitando elas na cama. Né? Se essa pessoa era menor do que a cama, ele amarrava a perna, a cabeça e puxava até que ela ficasse no tamanho da cama. Né? Se ela era maior do que a cama, ele cortava o que faltava, né? O que sobrava. Né? Quer dizer, a gente violenta a realidade toda vez que a gente tenta encaixar a realidade na ideologia. Né? Sim. E aí alguém diria, mas você tá violentando só o conceito. Não, eu não estou violentando o conceito, caramba. Quer dizer, quando eu digo que o homem tem que ser soft, né, fro, como você usou, né, dizer, porque ele tem que se adequar a essa coisa, né, dizer, mais suave, metrosexual. Quer dizer, eu estou violentando, não é a masculinidade. Eu estou violentando aquele homem. Quer dizer, quando eu, esposo, né, no relacionamento entre esposo, né, cônjuges, quando a esposa entende que o homem tem que se adequar a um certo padrão soft de masculinidade, ela violenta aquele homem. Ela não violenta o conceito de masculinidade. Ela violenta aquele homem. Quando O ela tenta indivíduo, né? controlar. Exato, é aquela pessoa que ela é, que é ferida, né? E vice-versa, né? A gente pode falar da mesma coisa na relação do homem com a mulher, assim, o machão, né? O violento, o inseguro. E aí perde-se tudo, Andréia, perde-se tudo. A família desmonta. A família desmonta. E se a família desmonta, o tecido social inteiro vai para as cucuias. Não sobra nada de pé. Não sobra pedra sobre pedra, efetivamente. E aí a gente vê as consequências disso na incapacidade de pensar, a incapacidade de se relacionar com o sagrado. A gente não se relaciona com o sagrado. O sagrado é uma coisa privada. O privado é nada. Privado é nada, ela é uma realidade. A gente não se dá. É muito impressionante destruir a realidade, a estrutura, como você muito bem disse. Quando eu destruo as estruturas mais evidentes, caramba, eu ponho a perder o edifício inteiro. Exatamente. Da cultura, das Cai relações. Tudo cai. Cai tudo. Tudo cai. Por causa da mentira, a maldita mentira. A maldita mentira, mentira. o que está por trás de tudo isso é mentira. Exatamente. Exatamente. E você tocou um ponto interessante que é a tal da compensação, né? Que homem e mulher, eles precisam estar numa mesma frequência para a relação ser saudável, né? Então, essa geração está vindo de uma descompensação completa, né? Essa geração veio de pais divorciados, de mulheres que queriam dinheiro e poder,
de homens pais ausentes, filhas que não tiveram pais em casa como referência do que é um pai, do que é um marido. Qual a diferença dos dois? Porque esse está um ponto muito interessante, que é a tal da paternidade. Muitas mulheres, hoje é uma geração carente de tudo, né? Das afeições, a quarta camada, né? Não foi preenchida. Então, assim, muita mulher busca no homem, no marido, o pai que não teve. Exato. Acontece que quando ela faz isso, há uma descompensação abrupta, assim, porque o homem ele não está buscando uma filha. Esse homem, ele quer uma mulher. Ele não quer cuidar. O homem não foi feito para proteger e cuidar. Ele é feito para assegurar. O homem cria a estrutura do mundo da mulher. E aí ela faz o que ela quer nessa estrutura. Ela põe tijolo de madeira, de barro, do que ela quiser. Ela enfeita, ela dá cor, ela dá cheiro, ela dá vida. Da alma, para aquela estrutura seca, aquela estrutura dura, rígida, né? Que o homem oferece. Então, assim, o homem, ele não o seu marido não vai ser um pai para você. Ou seja, te consolar nas suas carências, tapar os seus buracos afetivos. A partir do momento que a mulher busca isso num homem para casar, o que esse homem faz? Ora, ela não é esposa, é filha. Então, ela me deve obediência. Ele começa a ser tirânico. Exato. Então, começa uma descompensação de tirania, machismo, porque é aí que ele sente o poder dele, e ela omissa. O que eu faço? E fica uma descompensação. Entendeu? São duas frequências totalmente diferentes do que eles querem. Estão bem distantes do que eles querem e do que eles estão sendo. E aí entra um ponto interessante do homem, que a gente está falando do tema do homem. O homem, ele precisa sentir, a pretensão dele é a força, é a fortaleza. É a pretensão máxima do homem. É aí que ele sente a potência dele, né? Não tem coisa pior para um homem do que ser impotente em todos os sentidos, né? Sim. Então, ele precisa encontrar aonde se ater para ter essa fortaleza, né? E a mulher é o principal ponto que recruta nele a necessidade de ter força. Porque assim, o homem sozinho, para que ele quer ser forte? Não tem muito para quê, assim, eu vou trabalhar, né? Vou fazer as coisas também. Pra quê? Tipo, meio sem sentido, né? Pra quê tudo isso, né? Aí o homem soft, o metrosexual, faz isso, né? E aí vira gay e pronto, acabou, resolveu o problema da vida dele, né? Mas é assim, entendeu? É o sentido dele, né? Mas assim, o homem que é homem mesmo, assim, ele a partir de uma mulher que seja uma mulher diante dele, não uma filha, recruta nele um ímpeto, um entusiasmo de ir trabalhar e ganhar o mundo para dar tudo para ela. Esse é o sentido. E aí é uma troca. Enquanto isso, ela consola ele. Ele chega sujo, fedido. Vamos fazer uma analogia aí de guerras, mas ele chega sujo, fedido, cansado. Hoje, na economia, ele chega esgotado mentalmente, né? Acabado. E aí a mulher consola, devolve, recarrega a energia dele, né? Com flores, com cheiro, com perfume, com a graça dela. E um amortece o outro. E quando ele está equilibrado por ela, ele olha para ela e presta atenção nela. Ele já está apto a fazer isso. E aí ele quer ampliar o mundo dela, aumenta esse mundo dela. Como? Vou sair para trabalhar feliz. Então, né? Então é um ciclo positivo, mas que hoje são poucos vivendo isso e vejo muito por causa dessa geração com buraco afetivo, sabe? Que a mulher olha para o homem e assim busca um pai que não teve. E o homem olha para essa mulher como uma filha, só que ele não quer uma filha. Tanto que tem muita mulher que fala, eu converso, de repente ele some, né? O fenômeno de homem sumir hoje em dia, não sei se você recebe, mas o fenômeno assim, estava tudo bem, de repente ele sumiu. Esse fenômeno do homem, eu saio correndo mesmo, fugir de medo. É lógico. É muito comum, porque assim, ele olha assim e fala, cara, a mulher não cuida dela, ela vai cuidar de mim. A mulher não domina as emoções dela. Como é que ela vai conseguir cuidar de mim? Sabe, assim, cuidar emocionalmente, né? Porque o homem, sim, perfeito. Você tá aí para comprovar isso pra gente. Eu gosto sempre de, quando faço live com homens, de deixar vocês dizerem sobre as emoções de vocês, para testar isso que a gente fala nos nossos estudos, que o homem não sabe articular as emoções, as próprias emoções. Ele necessita da ajuda da mulher para organizar para entender o que acontece dentro dele, né? E para apresentar a si mesmo, né? É muito engraçado isso que você está falando, porque esses dias aconteceu algo assim, né? Eu sou colérico, né? Apesar de não acreditarem nisso, eu sou colérico.
Ah, eu logo vi, no Rota eu vi de cara, eu vi que você é colérico. E eu tive recentemente uma situação complicada lá, por conta da questão do coronavírus, inclusive, né? Quer dizer, Uhum, um desgaste com alguns colegas, né? uhum, Onde eu trabalho. E eu uhum. fiquei muito bravo, né? E fiquei muito bravo como um colérico fica muito bravo. Fiquei muito Eu bravo também sou. mesmo. Ah, E aí dei das minhas, né? Mandei as sim, sim. favas todo mundo que tinha que mandar, daquele jeito grosseiro. Como Aham. você, doutor Pacheco? Doutor Pacheco faz dessas. Aí terminei de fazer isso, o que eu fui fazer? Fui contar para minha esposa, né? Não, o que aconteceu isso, tá? Eu xinguei, falei isso, não sei. Aí ela já imediatamente assim, tu não devia ter feito isso, não devia ter feito isso, não se envolve. Aí eu já fiquei bravo ainda, fiquei bravo porque Aham. ela veio dizer que eu não devia, mas no fundo, o que eu queria era exatamente que ela me dissesse isso, né? No fundo, Exato, exato, essa articulação adequada, né? exato. Que não só o homem não sabe fazer, o colérico sabe fazer ainda menos. Menos, aham. O homem Ele colérico precisa é, disso né? aqui, né? Ele Exatamente, precisa disso, exatamente. efetivamente. Porque o nosso ímpeto é esse ímpeto de construir, né? Quer dizer, esse ímpeto É de dirigir. realizar. Esse é o nosso ímpeto. Então, a força afetiva, quando vem, ela vem dirigida a um ponto específico. É aquele detalhezinho, né? Quer dizer, só que não posso jogar toda a energia naquele ponto. Eu preciso saber articular com o entorno, né? Quando eu falei de Zeus, eu falava justamente disso, né? Zeus é o estrategista. E Uhum. ele é o estrategista que é a cabeça. Ele é só cabeça, só cabeça, só cabeça. E ele é tão só cabeça, e muitas vezes esse aspecto de lançar todo o espectro afetivo num ponto por uma estratégia de resolução de problema, faz com que ele acabe sendo frio, né? E uma estratégia técnica, é sempre Exato, é sempre técnico. racional. E É aí, para obter um resultado, né? isso, Prático. na Uhum. estratégia, eu posso perder o entorno, eu posso perder as Exatamente. relações, eu posso jogar Exatamente. por água abaixo todas as relações. Mas só que não é Exato. que a gente pensa nisso. Quer dizer, Uhum. não só como homem, mas como colérico, a gente não pensa nisso. Quer dizer, Uhum. a gente quer resolver o problema, caramba. Eu preciso construir. O meu trabalho, meu negócio é construir, é trabalhar, é trabalhar. Se não Exato. tem alguém que direciona, se não tem alguém que, opa, pera lá, quer dizer, caminha por aqui, nego, né? Quer dizer, faz isso aqui. Quer dizer, quantas Uhum. vezes a minha esposa fez isso comigo, né? Uhum. Quantas vezes? Mas eu Uhum. posso numerar aqui uma renca, E né? aí você vê que é interessante, né? Porque se ela não tivesse presente, essas coisas que você tá seco sempre em construir, construir, elas não teriam sido levantadas no limite, porque Exatamente, acaba caindo, né? Porque exatamente. acaba um brigando com o outro, um vai perder, um vai ganhar e ninguém constrói nada, né? Sim. E a gente vê isso muito bem na história, né? Na nossa literatura e na história, né? As maiores guerras, né? A queda de Troia, tudo a força feminina fez aquilo acontecer. Se não tivesse uma mulher ali no meio, o homem não teria tido aquele ímpeto, aquela força de ir lá e realizar tudo aquilo. Exato. Então é uma coisa assim que a mulher domina o mundo impessoal, o mundo Exato. pessoal, da pessoalidade, né? É, Ela envolve tudo que está em volta que o homem não vê. Então, o que é o ponto interessante assim em relação ao nosso tema aqui, falar para as divas e para os divos aqui? Mulheres, para de querer transformar o seu marido em fro. Ele não tem que saber as coisas que você sabe. Ele não exato. tem que olhar para você e perceber que você está de TPM, perceber que você está carente. Ele não tem que perceber que você está querendo ajuda e você fica querendo que ele adivinhe. Ele não está vendo essas coisas. Mulher, ele não vê. Tipo, tipo, pensa assim, né? O homem chega do trabalho lá e quero realizar. Isso não deu certo hoje, isso não deu certo. Ele chega assim com a cabeça a milhão. E a mulher imagina que ele olha e tem que adivinhar o tanto que ela fez o dia todo em casa, tanta fralda que ela trocou ao mesmo tempo que ela lavou a louça, ao mesmo tempo que ela atendeu a avó, que não sei o que. Não, isso é o mundo da mulher mesmo, Sim, né? Então, assim, a mulher ela fica ansiosa esperando o homem consolar ela, quando na verdade é o contrário que se inicia. sim. Um consola o outro, obviamente, mas naquilo que cada um tem como qualidade, como dom. E o dom da mulher é consolar na graça, né? Então a Perfeito, graça que envolve perfeito. a beleza e tudo. E o homem, ele vem para
ele puxa a gente voa, né? Com as nossas ideias malucas, né? A gente quer trocar de cortina 500 mil vezes, se deixar, a gente quer... Aí o homem vem e puxa a gente, né? Meu marido tá me puxando agora todo dia, assim, porque com essa crise, né? Ele tá, né? A gente tem que fechar o restaurante e tudo mais, ele tá assim, ele... Me ajuda, me ajuda. Aí ele vê eu indo no mercado, ele então, né? Você sabe que é só o essencial, né? Queijo, presunto e tal, nada de. É isso. E É. aí uma mulher que não entende isso, ela olha para esse homem e fala, tá me podando, ele não deixa eu fazer nada. Quando na realidade ela se sente amada quando ela tem esses limites, porque o homem é a nossa régua, é a nossa contenção, né? E é aí que a gente se sente segura, né? O que é o amor, né, doutor? O amor é a presença do limite, né? Pô, eu sei que eu posso vir até aqui, então aqui eu tô segura, né? Então, pô, olha as qualidades do homem, né, doutor? Assim, é o que o homem proporciona dentro da gravidade masculina, né? A mulher olhar o que tem de bom nessa gravidade, né? E que ela precisa dessa gravidade porque ela é leve demais, ela vai flutuar sem isso. A mulher solteira hoje, tem muitas mulheres, tem um fenômeno de mulher 40 anos, 30 e poucos anos solteira, desesperada para ter filho. Essa mulher assim, é um banquete a viajar na maionese, sabe? A Sim, flutuar. sim. E aí ela começa a se distrair com as coisas do mundo, né? Ela começa a se... Distração é o que não falta hoje para a mulher não encarar ela mesma e não se organizar, né? Essa mulher. Então ela vai para distração, que antigamente não tinha muito esse problema, né? Ainda tem isso hoje em dia, distração que divide a pessoa, né? Sim. Que ela fica vivendo nos prazeres e no engano diário, ao invés dela se encarar e ver o que ela precisa fazer, né, doutor? Como é que o homem solteiro, como que você vê o homem solteiro hoje em dia que tá solitário, que queria uma mulher também, mas não consegue? Porque ao mesmo tempo que a mulher me manda assim que tá sofrendo, o homem também tá solitário, ele também sonha e deseja ter uma mulher. Elas falam, cadê os homens? E eu falo, gente, estão aí, eles também querem o mesmo que vocês. Só que vocês Sim. não se comunicam mais, não há diálogo mais, né? Exato. Essa coisa que eu ia falar justamente disso. Quer dizer, o que eu vejo entre os homens, eu tenho entre os meus clientes eu tenho alguns homens que vivem essa circunstância, né, de estarem sozinhos e à procura, né? Mas também entre os seguidores, vira e mexe aparece alguma mensagem, né? Das mais diversas faixas etárias, inclusive, né? O que eu vejo de diferente, né, quer dizer, do homem que está solteiro, da mulher que está solteira, é uma coisa que assim, eu tenho alguns movimentos que são muito recorrentes. O primeiro que eu vejo que é muito recorrente é um pouco essa coisa de que vou tirar proveito, né? Que tem o mesmo, né? Tem o mesmo caráter disso que você acabou de dizer, né? Dessa flutuação, né? Sim, Vou sim. tirar proveito disso aqui, né? Então é um cara Uhum, que vai pingando né? Quer dizer, a cada balada que vai é um novo caso, né? uhum, Enfim, né? Esse é um movimento. Tem uhum, um outro movimento que eu vejo também, e que esse é um movimento que é quase um início de amadurecimento, mas ainda não uhum, que é a coisa de estabelecer um critério, sabe? Mas só que é um critério muito restrito, muito pequenininho. E aí é onde uhum, entra algo dessa posição meio soft, né? Quer uhum. dizer, porque no fim, a busca fica sendo definida por... Quer dizer, tem critérios e critérios, tá, André? Tem aquele Sim, que quer, né, a mulher gostosa. Tem aquele sim. que quer a mulher que trabalha e que vai garantir que eu posso ter uma vida de jogar videogame. Tem aquele que quer, né, e tem aquele que quer uma mulher Uhum, cristã, conforme todas as características sim, da mulher. Tem de tudo. Mas o sim. fato é que quando eu estabeleço um critério, né, eu, de novo, encaixo o mundo dentro de, né, Uma caixinha. uma caixinha. Né? Por Uhum, positivo que seja o critério, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, putz, uma mulher cristã, né? Beleza, é um critério que eu bacana, né? Legal. uhum, uhum, Só uhum, que se eu encaixo o mundo, o que acaba acontecendo? Eu perco a oportunidade de, no encontro com alguém, empreender aquilo que cabe ao homem, que é a coisa mais interessante. O homem, né, eu estou usando aqui a ideia do Peterson, né? O homem é a figura que justamente enfrenta o caos, né?
Você enfrenta aquilo que é fora do controle. E o caos é a mulher, inclusive. Exatamente, né? E se eu encaixo demais, no fundo, eu estou revelando o quê? Estou revelando uma enorme fraqueza. Porque quando eu coloco um critério, eu estou dizendo, esse critério eu domino. Esse critério eu consigo manter. Ou seja, eu estou mostrando uma fraqueza. Estou mostrando uma enorme fraqueza. A fraqueza que é a fraqueza da incapacidade de lidar com aquilo que escapa do meu controle. E esse homem vira machista, né, doutor? Exato, esse cara vai ser o machista ou ele vai ser o soft. Não vai ter jeito. O soft e o machista, no fundo, eles são os dois, o verso e o reverso de uma mesma moeda. Né? De uma mesma moeda, é o homem sem força, é o homem que não é homem. Né? É o homem seguro. É o homem seguro, que não é homem. Dizer, o nome justamente. é este. Né? Dizer, a gente precisa saber dizer isso. Dizer, o cara que é machista, o cara que é soft não é homem. Isso é qualquer outra coisa, não é homem. Está sendo. Não está sendo homem. Ele perdeu a sua capacidade, ele perdeu a sua masculinidade. Né? Não, mas você falou uma coisa muito importante, isso da redução, né? Você coloca, enquadra, então você reduz todo mundo a isso e você não observa o que está à sua volta. Isso é um fenômeno que acontece com a mulher também. Porque a mulher, ela acha que ela tem que encontrar o homem que já é forte. E a realidade é que o homem, ele é inseguro, ele é medroso, ele não tem senso de valor nenhum, até encontrar uma mulher que recruta isso nele. Né? A pretensão do o que define um homem forte é um homem que busca força diariamente, não que ele é. Né? Não que isso está dado. Assim como a mulher, ela não precisa ter pretensão, ela não precisa ser bonita, essa boneca que estão fazendo por aí, né? Kim Kardashian, aquela coisa horrível, assim, que você acaba ficando plastificado, um negócio, parece um boneco. Mas a mulher, ela precisa buscar ser bela e não um padrão de beleza. Buscar ser bela, acordar, colocar a melhor roupa que ela tiver, organizar o rosto, porque a pretensão dela é trazer beleza para o mundo. Leveza para o mundo, né? Então, e o homem é a força. Então, o homem que reduz, como você disse, ele não precisa buscar força, né? Não precisa. E aí ele encontra, mas ele precisa se sentir potente. Olha que paradoxo. Porque para ele se sentir vivo, de certa forma, ele precisa se sentir potente. Então, ele sente isso saindo com várias mulheres, cada dia uma mulher, né? Aí ele acha que ele é potente. Ele sente a potência dele, ou se ele é belo, ele alimenta isso, né? O garanhão do pedaço. Né? Ou ele se sente potente sendo o tirânico, o poderoso, né? O que é o chefe lá do departamento, tirânico todo mundo, né? Ou desmerecendo a mulher. Tratando... Então, assim, ele vai fazendo o mau uso do poder, da autoridade, que ele deveria ser um modelo de autoridade, né? Tal como Jesus foi o maior modelo de autoridade, mas não, ele é um tirânico. Né? E como salvar esse homem, doutor? Assim, qual é a sua visão? Assim, o que você teria para dizer para esses... Eu vou te dizer uma coisa. Que, na verdade, eu conversava disso com o Ítalo ontem. E você acabou de usar aí a referência que eu acho que é fundamental. A gente só vai ter um jeito de salvar o homem. Olhando pro homem, com H maiúsculo. E até o artigo aqui com o maiúsculo também. Né? O maiúsculo com homem maiúsculo. Que é um só. Né? É um só. O modelo do homem é Jesus Cristo. Né? Isso significa o quê? Ah, mas eu não sou cristão, portanto, não vou poder ser homem? Não, pera lá, amigo. A questão é que ali, né, na figura de Cristo, você encontra completa, né, aquilo, completa mesmo, aquilo que é o próprio a estrutura inteira da humanidade. Né? Dizer, não só do que é o modelo do homem, mas é o que é o modelo da mulher, é o modelo do ser pessoa. Né? Dizer, Cristo é a pessoa completa, integral. É o ser humano completo. O ser humano completo. Isso diz para a gente algumas coisas. Né? Então, o que a gente precisa saber? Né? Ser perfeito, né? Como Cristo é, né? Ele mesmo diz, né? Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Né? Ele já indica para a gente. Né? O que significa? Dizer, eu preciso ser perfeito. Ou seja, eu preciso ser aquilo para o que eu fui feito. Per facere. Perfeito é per facere.
feito para. Uhum. Eu fui feito, a minha estrutura é uma estrutura robusta, é uma estrutura com um tipo de pensamento assim. A minha estrutura é. Eu fui feito para uma determinada coisa. Eu não posso querer que essa caneta aqui sustente um edifício, caramba. Quer dizer, eu não vou conseguir colocar ela de pé para sustentar um edifício. Quer dizer, para eu sustentar um edifício, eu vou precisar de um pilar mais poderoso do que essa caneta. Quer dizer, cada estrutura foi feita para uma coisa. A estrutura do homem, né? Cada Ser ente, né? perfeito é isso. Então, como é que eu vou, como é que eu salvo, né? Como é que eu me salvo dessa situação? Procurando ser perfeito, procurando ser aquilo para que eu fui feito efetivamente. Procurando Exatamente, ser... a definição de. Você tocou num ponto importante, porque até o que mais estão manchando são os significados das palavras, né? Eu fico Sim. impressionada. Ser perfeito é ser bonitinho, né? Como distorce. Eu tenho uma série na minha assinatura, no Desperte Diva, só disso, assim, de retomar o significado real das palavras, desde a etimologia ao símbolo, porque tá tudo, o que é submissão, o que é perfeição, tá tudo distorcido. Aí as pessoas não compreendem o recado por causa dos signos, que estão errados na mente da pessoa. É impressionante. Então, buscar a perfeição, e você falou de modo muito, muito claro, acho que todo mundo entendeu aqui, muito legal, é buscar ser, porque a realidade nossa está em buscar ser, no fim das contas. Se você buscar ser todo dia, quando você morrer, as pessoas vão olhar e falar, ele foi. Se você não buscar, falar, ele não foi quando você morrer. A questão é buscar ser diariamente. As pessoas têm um fetiche pelo fim, né? Exato. E aí essa é uma coisa que eu queria terminar dizendo assim, você precisa ter para quem olhar, Andréia. Quanto mais você tem diante dos olhos, né? Um dos textos mais antigos do cristianismo, chamado Didaquê, tem uma frase que é muito legal, né? Buscai todos os dias contemplar o rosto dos santos e tirar proveito daquilo que eles dizem. A gente precisa disso todos os dias, buscar o rosto daqueles homens para os quais a gente olha e que não são vitrines, e que não são, né, uma capa, uma máscara. São homens. Olhar todos os dias, buscar olhar todos os dias para o rosto desses homens e tirar proveito das coisas que eles dizem. Essa é a nossa tarefa. Quanto mais hoje a gente se vê multiplicando, graças a Deus, na internet, no Instagram, né? Iniciativas muito interessantes, né? Não é só as lives Ser Homens Arquétipos, Ser Homem Arquétipo da nossa comunidade, mas o Thiago Vieira tem feito também um trabalho muito bacana. O Rafael de Abreu tem feito muitos trabalhos bons. Tem muita gente que está hoje querendo, né, trazer à tona, manifestar com toda clareza. Olha para isso aqui, nego. Você quer ser homem? Olha para isso aqui. Olha para isso. Né? É como você vai aprender a ser perfeito. Não é fazendo maquiagem, caramba, não é comprando cosmético que você vai ser perfeito, cara. Não é cortando cabelo com o cabeleireiro Não, é olhando para quem é homem que você se torna homem. Exatamente, perfeito, exatamente. E para quem, acho que eu te interrompi como uma boa colérica, né? E nós dois coléricos, a gente se entendeu super bem, né? Foi ótimo. Muito bem. Mas, enfim, você estava falando da questão de olhar para Jesus, que isso é a autoridade máxima, é assim, é o imperador máximo que teve no mundo, e para todo mundo se espelhar, homens e mulheres. E aí você estava falando de um ponto importante, que é pessoas que são ateias, que não acreditam, que não tem correlação, né, com a religião, você se espelhar em Jesus, né? É importante dizer isso. Você acreditando ou não, cara, assim vai funcionar. Olha, né? Olha lá, experimenta, né? Olha lá, dá uma lida, né? Assiste um filminho que seja, né, sobre ele, dá uma lidinha sobre o que ele fez e tudo, e observa. Como um homem, então, não como uma religião ou uma crença, né? Uma dica: assista A Paixão de Mel Gibson. Isso que eu ia falar. Tem um homem. Eu acho. Eu não gosto muito de. Eu amo filmes, né? Mas assim, eu tenho medo de alguns filmes que associam um personagem forte com algum ator, né? Fica
Sim, Fica uma coisa assim, eu procuro me apegar à imagem, né, que tem na igreja, assim, de Cristo e tal, porque é serena, sim, parece que é neutra, né, em algum sentido de... É pessoa, é estranho, eu não sei explicar, o sim, sim. negócio é meio, né? Mas A Paixão de Cristo é um filme muito legal. Eu acho Exato. que eu não tive essa sensação ruim, assim. Acho que vale a pena para iniciar quem não conhece, quem é ateu. Vale a pena assistir, né, doutor? E ali você está diante de um homem o tempo inteiro. É muito O tempo inteiro. desconcertante. O tempo inteiro diante de um homem. Um homem. Meu Deus do céu, como é possível, né? Quer dizer, um homem cheio de afeto. E é possível, né? Ao mesmo É tempo você fala, possível. Um afeto tá na viril. minha. Um Tipo, eu afeto posso forte. imitar. Né? Tanto que tá escrito, ele falou, imite a mim, né? Assim, é possível. É, Ele tá claro que falando é. para fazer, né? Então as pessoas ficam com uma ideia assim, tipo, não é possível ser, eu nunca vou ser. Gente, basta você começar a fazer, né? Basta começar a tentar, né? Só tentar, né? Se esforçar para ser, Sim, né, doutor? sim, com Que certeza. legal. Que legal. Ah, eu amei a nossa live, viu? Pô, também fiquei feliz demais. E as suas lives, faz o seu propaganda aqui para as Não, divas. Como que tá indo as suas lives, seus produtos? então, fixo mesmo, eu tenho 3 lives. Às segundas-feiras Aham. eu faço as lives literárias. Já vai Uhum. aí, eu já analisei 25 obras. Uhum. Às terças-feiras eu comecei esse projeto, né, do ser homem, arquétipos da masculinidade. Aham. Quartas-feiras eu faço lives de desenvolvimento humano. Eu tenho falado já há algumas semanas, eu tenho falado sobre maturidade. Em breve eu Legal. vou encerrar esse ciclo sobre maturidade e começar um novo Uhum. ciclo aí. Essas são as fixas, Andréia. E quintas e sextas eu estou sempre conversando com algum amigo, algum Aham. convidado ou Legal. convidado de algum amigo, eu vou lá Aham. conversar. É Aham. isso. Essas lives literárias são super legais para aquilo que a gente falou no início, né? Aqui, Sim, sim. né? Alimentar o imaginário e viver outros mundos. Legal. É assim. Legal. Você me inspirou a começar as lives aí de arquétipos femininos, viu? Oba! Muito legal. Muito legal. Quero Vamos ver isso. começar. Acho que semana que vem eu vou fazer as lives da maratona que eu vou começar para ajudar as mulheres a uma coisa fundamental para a mulher, que é governar as emoções, né? Ah, Porque a mulher, o mundo da mulher é a emoção. Então, fazem ela acreditar hoje no mundo que já que ela é emocional, então ela pode se entregar às emoções. Na verdade, é o é o contrário, gente. contrário. É o contrário. Por ser o seu domínio, você tem que ser a governante suprema, dominar as emoções. Que Né? O legal. homem que poderia se desfazer, né, se descabelar, ele pode perder a cabeça e tudo, porque ele não sabe governar as emoções mesmo, né? A Poseidon. mulher não. Perfeito. É exatamente isso. Poseidon, exatamente, Assistam as lives aí do Dr. Pacheco, fenomenais. E aí eu vou começar os arquétipos aí junto com a maratona do Oh, governo e as que legal, emoções. André. Muito legal. Muito legal. Que bom. Doutor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, sua contribuição. O seu trabalho é fenomenal. A sua pessoa é incrível, uma energia incrível. Quem não foi no Rota, tem também o Rota de vocês que está rolando, Em né? volta. Mas vai ter que, por causa do corona, mudou tudo. O corona deu uma zicada e tudo, É. mas vai melhorar e vai ser bem legal. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado eu. Obrigado eu. Muito feliz de Ai, estar a aqui no seu gente canal. que seja a primeira de várias. Ok. Um beijo. Beijo você também. Fica com Deus. Tchau.